Paz do Senhor Jesus, adolescentes, tudo bem? Vamos para mais uma aula de escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 5, Jesus e a mulher samaritana. A nossa aula de hoje ela vai ter como base João capítulo 4. Vamos ler alguns versículos ao longo da aula. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era esta quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber? Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Uma coisa interessante aqui desse texto é que Jesus, pois, cansado do caminho, Aqui Jesus está como homem, então ele também sentia cansaço, ele sentia sede, tanto é que ele pede água para a mulher. E isso é bem interessante. Mas vamos estudar um pouco aqui por que os samaritanos e judeus não se davam bem. O que acontecia, Por quê? Após a morte do rei Salomão, houve a divisão do reino de Israel em reino do norte, em que a capital era Samaria, e o reino do sul, que a capital era Jerusalém. E além disso, surgiram alguns motivos étnicos e religiosos. Então Israel ele era uma nação completa. Só que aí o que aconteceu? Houve alguns problemas e foi dividido, então, do norte e do sul. Vamos ver esses motivos étnicos e religiosos. A divisão entre judeus e samaritanos por motivos étnicos. Em primeiro lugar, podemos dizer que os judeus não se davam com os samaritanos por causa da sua mistura com outros povos. Os judeus consideravam que os samaritanos não tinham sangue puro, eram israelitas que misturavam com outros povos. O que aconteceu? Israel ele foi dominado, a parte do norte, pela Assíria. E aí, o que o rei fez, o rei da Síria? Ele levou algumas pessoas, alguns judeus, cativos para outros lugares e trouxe também outros povos para morar em Samaria. Em Samaria ainda continuava tendo alguns judeus. E esses judeus que ficaram em Samaria começaram a casar, a ter relacionamento com pessoas de outros povos. E também começaram a assimilar os costumes desses outros povos. Por exemplo, os outros povos eram politeístas. Os judeus são monoteístas, quer dizer, tem um único Deus e os outros tinham vários deuses. E aí os judeus falam, olha, vocês são um povo misturado, por isso até que eles não se davam bem. O outro motivo aqui é o motivo religioso. Com o tempo, os samaritanos edificaram seu próprio templo de adoração no Monte Gerizim e tiveram seus próprios sacerdotes. Eles também passaram a considerar a adoração no templo em Jerusalém inapropriada, alegando inclusive que o Monte Gerizim era o único local correto de adoração designado por Deus a Moisés. Além disso, eles consideravam apenas a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, como escritura, e desprezavam os escritos proféticos e outras tradições judaicas. Isso deixava os judeus muito bravos com os samaritanos, porque eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, não acreditavam nos outros livros do Antigo Testamento, E eles também não respeitavam as tradições judaicas. Mas o pior de tudo é que eles edificaram um templo no Monte Gerizim e falavam que lá era o lugar de adorar a Deus. Por que eles achavam inapropriado? Porque como tinha confusão entre eles, aí eles tinham que ir para o reino do sul. E aí os samaritanos não queriam ir. Então por isso que construíram aquele templo. Então o que aconteceu? Houve a divisão dos dois reinos. Teve o problema de que os samaritanos começaram a se casar com outros povos e aí teve a mistura. E também agora esse momento, aqui, esse evento, de construir o templo lá em Gerizim, que eram contrários. E Jesus, ele não faz acepção de pessoas, Ele sempre está pronto para ter um particular conosco. A gente já estudou na aula passada sobre Jesus e Nicodemos, e agora a gente está estudando sobre a mulher samaritana. Quer dizer, Nicodemos era um fariseu, que muitos eram contra os fariseus, porque a gente estudou que eles eram hipócritas, e agora a mulher samaritana. Para Jesus, para Deus, não tem diferença. Eles não olham a cultura, eles não olham a raça, não olham a condição financeira, não olham nada disso. Eles não fazem acepção. O que eles querem,
O que Deus quer para nós é que nós reconhecemos Jesus como o único suficiente Salvador e que conheça a palavra dele, que sejamos obedientes à palavra dele. Mas ele não faz acepção de pessoas. Aqui em João 4, do 10 ao 14, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens nem com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então Jesus aqui continua, o diálogo com a mulher samaritana, e aí ele começa a falar: olha, se você soubesse quem está te pedindo a água, você daria, que a água vive, e a mulher se interessa por isso, e aí começa a conversa. Só que ela não entende o que Jesus está dizendo, porque ele começa a usar a ilustração da água, porque a água, ela faz o quê? Ela sacia a necessidade do corpo e renova as nossas forças físicas. Mas Jesus, ele estava querendo o quê? Saciar as necessidades da vida daquela mulher e renovar as esperanças dela. Mas ela ainda não estava compreendendo, porque Jesus é a fonte de vida, pois só podemos ter uma vida eterna e comunhão com Deus por meio dele, através de Jesus que a gente vai ter a vida eterna. Aqui continuando, em João 4, do 15 ao 19, diz: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nessa parte aqui da conversa, a mulher fala assim: Senhor, me dá dessa água. Eu quero ter essa água porque eu não quero ter mais sede e não quero vir mais aqui buscar. Ela ainda estava pensando no quê? Na água que nós bebemos. E aí o Senhor fala para ela assim: vai lá e chama teu marido. Aí ela é bem verdadeira, ela fala assim: Senhor, eu não tenho marido. Aí o Senhor fala: você teve 5 e agora esse que você tá não é o teu marido. E ela fala assim: bem vejo que és profeta. Ela reconhece a Jesus. Tem uma coisa muito interessante aqui nessa mulher samaritana, é que quando Jesus ela fala do marido, ela poderia mentir, ela poderia sentir vergonha, e não falar a verdade, mas ela fala a verdade. E isso é muito importante para nós, nós devemos sempre falar a verdade. Adolescente, não minta, porque o pai da mentira é o diabo. E você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Então você tem que falar o quê? A verdade sempre. E bom que ela reconheceu que Jesus era o profeta. Os olhos dela começou a abrir, quando o Senhor falou isso para ela. E na sequência da conversa, vocês vão ver que ela vai perguntar aonde que tem que adorar. Vamos ler? Aí ela fala assim, João 4, do 20 ao 24. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher começa a perguntar para ele qual é o lugar de adoração. Lembra lá no início da aula que a gente estava falando os problemas entre judeus e samaritanos? Para os samaritanos, o lugar de adorar era no Monte Gerizim. E para os judeus, era o quê? Era lá em Jerusalém. Mas o que Jesus está falando? Ele falou assim, olha, importa é que adorem em espírito e em verdade e em todo lugar. Nós devemos adorar o Senhor Jesus aonde nós estivermos. Sempre glorificar o nome dele aonde nós estivermos, não importa. E ele fala assim, agora, que com Jesus, a gente não precisa ficar preocupado com formalismo, com toda aquela tradição que os judeus tinham. Não, a gente só tem que ter o quê? Reverência, temor ao Senhor. É isso que nós devemos ter. Por exemplo, vamos pensar um pouco no nosso culto nos dias de hoje. Existe a ordem, não é? Por nós que somos da Assembleia de Deus, Ministério Belém, o que nós temos lá? Começa o culto do coração,
tem os 3 louvores do hino, os 3 hinos da harpa, desculpa, estou meio enrolando aqui, a palavra oficial, tem alguns testemunhos, os grupos louvam o Senhor, e depois tem a palavra, tem o apelo e oração. É mais ou menos dessa forma. Mas não precisa ser desta forma. Se um dia o pastor quiser trocar, se um dia ele quiser colocar a palavra primeiro e depois os louvores, ele pode. Isso se ele for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem dirige o culto é o Espírito Santo de Deus. Então esse formalismo, olha, tem que ser sempre assim, não é necessário. Mas tem uma coisa que é sempre necessário, o quê? Reverência, temor ao Senhor. Então o que é essa reverência? É nós amarmos ao Senhor, nós sermos educados, não tirar atenção no culto, prestar atenção, não mexer no celular, não fazer outra coisa. Isso é tudo que a gente já falou até na aula passada. Não, passada não, na retrasada, né? Quando Jesus foi ao templo. Então, assim, a gente tem que ter reverência e sempre adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade, com sinceridade, com o coração aberto. É isso que é mais importante. E é isso que Jesus está falando para aquela mulher. Não é no monte tal ou no monte... Não é isso. Você tem que adorar Ele em todo o tempo. Eu até deixei grifado ali, ó. Independente de onde estivermos, se adorarmos a Deus com sinceridade, o Senhor irá receber. Nós sabemos que tem pessoas que estão presas, que estão em cadeias, e ali elas reconhecem ao Senhor. Por quê? Porque elas começam a orar de verdade, com sinceridade. Pessoas que estão, às vezes, nos hospitais, em casa, não importa onde você estiver, adore o Senhor com sinceridade. Amém? Vamos prosseguir aqui. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Aqui, Jesus ele começa a se revelar o quê? De uma forma mais clara, mais direta. Quando ele estava falando com a mulher, puxando um assunto sobre a água, ele estava fazendo uma ilustração, uma parábola ali, tentando, não é bem uma parábola, mas uma comparação. Aqui não, Jesus está sendo muito claro com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tens feito. Porventura não é este o Cristo? Indo, pois, ter com eles, os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, quer dizer, Jesus deixou de uma forma muito clara, a mulher creu, e além de crer, ela deixou o cântaro dela, ela não quis nem mais saber de pegar água. Ela foi na cidade, ela começou a falar para os homens, para os outros samaritanos, e contou tudo o que estava acontecendo. E o que é muito interessante aqui é que ela não guardou só para ela. Ela começou a compartilhar, ela começou a falar de Jesus, ela começou a falar do Messias. E eles creram no que ela falou, foram conversar com Jesus, pediram para Jesus ficar lá, e muito mais pessoas creram no Senhor Jesus. Olha quanta lição a gente pode tirar daqui. Né? Que ela recebeu aquele bem, ela recebeu aquela coisa boa, ela recebeu, ela entendeu, ela reconheceu o Messias e ela compartilhou e outras pessoas foram. A mesma coisa tem que ser com a gente. Quando nós recebemos as nossas bênçãos, os milagres, a gente tem que anunciar. Nós que servimos ao Senhor Jesus, temos que falar do amor dele, que ele ama essa humanidade. Olha quanta coisa tem acontecendo no mundo, quantas pessoas estão sofrendo. E nós sabemos qual é a verdade. Nós sabemos que Jesus ele pode aliviar. Nós passamos sim por problemas, passamos por dificuldades, mas Jesus pode nos ajudar. Aí você fala assim, mas irmã Renata, eu sou apenas um adolescente. Mas é adolescente que Jesus quer usar também. E vocês têm os seus problemas, cada um de acordo com o seu momento. Né? O adulto com o problema dele, o adolescente, a criança. E vocês têm outros adolescentes. Veja quantos adolescentes têm se matado, cometido suicídio. E você conhece aquele que é dono da vida, aquele da vida eterna. Você pode estar falando. Eu sei que alguns, não todos, mas alguns jogam, né, aqueles joguinhos que não são legais e que Deus não se agrada. Tem outros tipos de jogos que tudo bem. Vocês assistem televisão, vocês mexem na internet, vocês mandam WhatsApp, vocês conversam muito, participam de muitos grupos. Então, fale de Jesus. Se você perceber que tem algum colega, que tem algum amigo que está pensando em se matar,
Não deixe, fale de Jesus para ele. Fale de Jesus, porque Jesus é a vida. Olha, essa mulher, ela creu no Messias ali, nessa conversa, e olha quantas outras pessoas reconheceram Jesus, quantas outras pessoas aceitaram. Você é um canal de bênção, adolescente. Você pode sim ser usado por Deus. É só você se dispor a falar. E não precisa fazer uma pregação, nada disso. Você pode falar, olha, eu conheço Jesus, olha, tem um versículo bíblico. E sabe quem vai fazer a obra? Não é você, é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas o canal, somos a ferramenta que o Senhor Jesus vai estar utilizando. Então, creia nisso. E pensando também em acepção de pessoas aqui, os próprios discípulos, eles ficam preocupados, samaritanos e tudo. E Jesus fazendo isso, Jesus quebra uma barreira entre os judeus e os samaritanos. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Por que judeus não se davam com os samaritanos? Questão 2. Segunda aula, o que Jesus quis dizer neste versículo? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede? E 3. Onde devemos adorar a Deus? Manda as respostas para mim pelo WhatsApp ou por e-mail. Amém? Deus os abençoe grandemente, adolescente. Continue firme. Ore, louve ao Senhor e lembre-se, Jesus está voltando. Amém? Deus os abençoe.